E aí, galera, hoje eu estou num dos lugares favoritos aqui em Portugal, em Oeiras. Eu quero mostrar para vocês, é o Parque dos Poetas. É um dos parques mais bonitos do mundo e vocês vão conhecer um pouco dele hoje sob a ótica de um arquiteto, ou seja, a gente vai dar uma olhada geral e vai comentar alguns aspectos do que a gente vê aqui sobre a ótica arquitetônica, digamos assim. Porque quando a gente faz arquitetura, a nossa visão de mundo, a nossa visão espacial, ela muda completamente. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco hoje. Eu espero que vocês gostem, é um vídeo um pouco diferente do que a gente normalmente faz, mas é um vídeo bem interessante, então acompanha que eu tenho certeza que você vai gostar. Então aqui a gente está na entrada do parque, entrada de baixo, né? Aqui ele é dividido em áreas, né? Tem 3 áreas maiores, né? A primeira coisa que chama atenção nesse parque é que ele não foi pensado como uma área verde apenas, né? Ele é praticamente um museu ao ar livre. Isso é muito interessante. Em vez de colocar monumentos aí espalhados aleatoriamente, ele tem vários, vocês vão ver, ele foi, tudo foi concebido aí para homenagear grandes poetas, por isso o nome Parque dos Poetas. E todos esses poetas, claro, de língua portuguesa. Então é bem interessante, vocês vão ver, tem várias ilhas com diversos poetas espalhados por aqui, e vocês vão ver como esses espaços foram feitos, como esses espaços foram criados. Aqui a gente vê pedra portuguesa, claro, sempre, né? Fazendo alguns desenhos, a gente tem alguns mosaicos aqui desenhados. A gente tem aqui, que eu acho isso muito interessante, essa solução que eles fizeram aqui, né? Onde eles elevaram aqui, eles fizeram como canteiros, né? Como jardineiras, vamos chamar assim, e eles elevaram as árvores. Isso faz com que as árvores aí, obviamente, deem mais sombra, né? Gerem mais sombra para a área do parque, né? Porque essa árvore, obviamente, ela vai, quando ela está mais alta, isso vai acabar gerando aí um sombreamento mais profundo, né? Um sombreamento, se o objeto está mais alto, obviamente, o espectro da sombra e a projeção da sombra vai ser maior, o que gera esse corredor aqui que é bastante confortável para a gente caminhar, é bastante confortável mesmo nos dias de sol, como o dia de hoje, por exemplo, é bastante confortável para a gente caminhar. Outra coisa que eu observo aqui, que eu acho que é muito interessante, é o uso da água, né? Aqui a gente tem fonte, tem espelho d'água, que vocês podem ver, ela não está ligada agora, mas aqui dá para ver, né? Para ver que tem os picos ali, né, da fonte, e ela jorra água aqui bastante, inclusive, né? É bem bacana, é bem bonito de ver, e gera essa dinâmica aí. Esse espaço de água a gente tem aqui essa fonte, e na parte de cima a gente vai ter um lago que eu vou mostrar para vocês aqui também, que é bem bonito, é um lago bem interessante, cheio, aqui tem muito pato, tá? Isso aqui é bem legal, tem muito pato mesmo, tá? Esse parque ele foi criado em 2003, né? Ou seja, é relativamente novo, a primeira fase, né, foi inaugurada em 2003, e o projeto foi crescendo até ganhar a dimensão atual. Ele tem aproximadamente aí 20 hectares, tá? 20 hectares, que vale mais ou menos a 20 campos de futebol. Cada campo de futebol tem 1 hectare, você sabe disso, então ele tem mais ou menos 20 campos de futebol. Uma outra decisão projetual, digamos, que eu gosto daqui é a escala, né? Então aqui a gente não tem grandes construções, talvez a maior seja essa, inclusive, que eu vou mostrar para vocês agora. E as esculturas, né, elas aparecem sempre aí em pontos de interesse. Então eu achei isso muito interessante, a forma como eles trabalharam isso, né? E aqui quem domina mesmo o espaço são as árvores, né? Isso aqui é muito arborizado, muito mesmo. Então tem muita coisa aqui para se ver em termos de paisagismo, tem muitas espécies de plantas. Aqui o lago que eu falei para vocês, né? Dá para ver aqui, a gente tem até um butiá ali, os pássaros, né? Os patos, né? Então eu acho que, como arquiteto, eu acho que é um projeto muito bem distribuído, muito bem concebido, né? Aqui tem uma área que eu gosto carinhosamente de chamar de área do Resident Evil, para quem jogou, sabe o que eu estou falando, que são exatamente essa área onde você vê essas estátuas aqui, né? A impressão que eu tenho sempre quando eu venho aqui é que eu vou mexer essas estátuas de alguma forma, vou virar elas de alguma maneira e vai abrir alguma porta ou vai aparecer alguma chave aqui para eu pegar e entrar em algum lugar, né? Então elas estão espalhadas. Isso aqui basicamente são homenagens aí aos poemas, na verdade, aos personagens dos poemas, né? Aqui a gente tem mais uma ali em cima, dá para ver, ó, né? Tem uma bem ali em cima, mais outra aqui na fonte, como você pode ver aqui, também bem interessante, bem bonito. Mais ali, ó,
que dá um efeito muito curioso, porque sempre a gente tem alguma coisa aqui para descobrir, né? Sempre tem alguma coisa nova para ver. Então fica tudo bem bonito. Aqui as pessoas aproveitando. Vou virar aqui. Aqui eu gosto muito como eles usaram a madeira e o metal, né? Fica um uso muito interessante mesmo, fica bem bonito. Eu sempre gostei dessa mistura, eu acho que ela é uma mistura muito feliz dentro da arquitetura. E aqui a gente tem, obviamente, como eu falei para vocês, um grande espelho d'água aqui, com as fontes e tudo mais, e isso, quando jorra, é bastante bonito. Vamos ver se ainda vai jorrar hoje. Se jorrar eu mostro para vocês. Tomara que não, porque tem um patinho ali, ele não vai ficar bom para ele. Né? Então isso aqui gera um efeito muito interessante, reflexos, e além do que, isso aqui é muito interessante porque esse jorrar de água também ajuda a isolar um pouco o barulho, porque ali tem uma avenida. Então esse tipo de solução é muito boa dentro da arquitetura para que você ajude aí também um pouco no isolamento acústico, tá? Então eu acho que funciona bem também. Aqui eu quero mostrar para vocês o tamanho do parque, tá? Para que vocês tenham uma noção. Tá? É realmente enorme. A gente está aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. A gente está bem nesse pedacinho aqui. O que eu vou mostrar para vocês é isso aqui hoje. Depois, se vocês gostarem, obviamente a gente faz mais. Mas eu vou mostrar esse pedacinho aqui para vocês. Mas vocês veem aqui o tamanho desse negócio, tá? Como eu falei, são 20 campos de futebol. Essa outra fase aqui tem uma série de espaços esportivos que estão aqui. Tem um jardim de pedra bem interessante aqui nesse canto também. E aí a gente, nos próximos vídeos, caso vocês gostem, a gente faz mais, tá? Agora vamos seguir aqui, que eu quero mostrar para vocês a parte efetivamente onde estão aí os poetas e as estátuas dos poetas. Chegando aqui eu quero mostrar para vocês como isso é dividido, né? Nós temos por todo o parque, ali vocês vão ver que vocês têm como se fosse uma ilha, e aqui nós temos outra, tá? Essas ilhas, elas são, vamos colocar, composições, né, para homenagear os poetas. E aqui, por exemplo, está homenageando o Dom Diniz, né? Acredito que seja Dom Diniz. Não conheço muito poesia. Ele é aqui está falando que aqui tem o nome do escultor, né? Que é Graça Costa Cabral, uma mulher, né? Então, está homenageando esse poeta aqui, de 1261 a 1325. Então, todas essas áreas têm aí essas instalações, né? A palavra é essa que eu estava buscando, são essas instalações onde tem aí alguma parte, vamos dizer, artística, né? Ou às vezes uma escultura, às vezes só uma composição artística, como a gente vê aqui, né? Que ele empilhou aí essas madeiras, mas a maioria normalmente tem estátuas, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas, mas realmente, mais uma vez, cada designer, né, fez aí dentro dessas áreas o que quis fazer. Então uma coisa que talvez seja aqui, não vou colocar como crítica, mas muitas delas não conversam entre si, ou seja, elas não têm uma mesma linguagem. O que também se espera, são muitas, né? São mais de 20 poetas aí que são homenageados aqui, tá? Então é bastante coisa. Uma coisa aqui que é muito legal, muito interessante, é que a gente tem muitos prédios em volta. Tá? A gente tem muitos prédios aqui no entorno. E toda a área que tem aqui construída, por exemplo, as áreas de playground, coisas, benfeitorias, coisas públicas que podem ser usadas, elas servem de apoio para o parque, elas servem de apoio para esses prédios. Então é como se o prédio tivesse uma área, vamos dizer, quase que privativa, tá? Claro que é pública, mas quase que privativa para que eles possam usar. Né? Quase como se fosse uma extensão do prédio. Eu vou mostrar para vocês. Tem um bem aqui do lado que é bem notório isso, tá? Essa área aqui ficou bem legal. Essa eu gosto bastante. Acho que ficou bem bonito. Olha só. Aqui a gente tem essa estátua aqui. A estátua aqui já tem uma estatuazinha mais bonita, tá vendo? Olha só. E é grande, hein? Tá bem legal mesmo. Bem bonitinho. O clima aqui tá muito bom hoje. Para quem não sabe, isso aqui é uma árvore de ameixa. São ameixeiras. Aqui tem muitas espécies. Eu acho que eu vou um dia passar aqui, fazer um vídeo mais agronômico para vocês, identificando todas as espécies que tem aqui.
Esse pedaço aqui está homenageando Bernardino Ribeiro, 1480-1552, que é um espacinho grande, hein? Mais uma vez a pedra portuguesa, claro, sempre, é o que mais tem aqui. Aqui, como vocês sabem, obviamente ela tem esse nome, né? Pedra portuguesa mais usada aqui e com certeza é o piso mais usado de Portugal, tá? Sem dúvida nenhuma. Aonde você vai aqui, você tem. Tá? Eu gosto desse tipo, eu uso muito nos meus projetos, eu gosto de pedra portuguesa, mas ela tem um problema muito sério, que é, ela movimenta muito, né? Ainda que você faça aí com aquela farofa de concreto que o pessoal fala, mas ela vai movimentar, porque o solo não para de movimentar, e aí acaba expelindo um pouco, elas acabam levantando, acabam saindo, é normal. Por isso que quando você anda, sobretudo por Lisboa, você vai ver muitas dessas pedras sendo trocadas, né? Sendo ajustadas. Então você anda pela cidade e você vê um monte de saco com esse monte de pedra ali dentro, o pessoal fazendo manutenção disso, né? E às vezes você chuta, vez ou outra você sempre dá uma chutada numa pedra quando você está andando em Lisboa, você não vê. E às vezes é perigoso até pegar num carro, na verdade. Mas enfim, olha que estátua bonita, gente. Essa aqui ficou bem bonita mesmo. Bem interessante. Tá meio escondidinha aqui, né? As romãzeirinhas aqui estão escondendo ela. Vamos seguir. Aqui vem muita gente, claro que isso aqui é um parque muito familiar, né? Então vê muita mãe andar com criança aqui, tomar sol, senhoras, enfim, é um lugar bem, obviamente, familiar e é suposto ser assim, né? Então é muito tranquilo para estar aqui, é muito tranquilo para usar as coisas do parque aqui. Também tem algumas coisas um pouquinho até sem nexo aqui, tipo essa pontezinha aqui que leva para lugar algum. Enfim, não sei qual foi a ideia aqui, qual foi a intenção, mas, né, talvez se a intenção fosse ver aqui a padaria portuguesa, não sei, talvez seja isso. Mais uma estatuazinha. Estatuazinha não, essa é uma escultura, vamos aos termos aqui apropriados. Bastante lavanda aqui que eles usam, né? Mas a lavandinha aqui tá bem tristinha, coitada. Ela tá com fome, precisando de adubo. Aqui a gente tem esse espaço para esse Francisco Rodrigues Lobo. Eu gosto muito dessa estátua que tem aqui, quero mostrar para vocês. É bem bonita, muito bem feita, inclusive. Olha só, que coisa linda. Muito bonito mesmo, muito bem feito também. Aqui tem um poema dele aqui, escrito, enfim, bem bonito. Lembro que eu falei pra vocês aqui a gente tem essa escada totalmente metálica. Ela é bem barulhenta, na verdade, mas é um conceito interessante, assim, acho que ela combina bem esteticamente, mas o inconveniente dela, obviamente, é esse barulho aí, porque aqui a gente passa por uma outra fase do parque, tá? Tem esse pontilhãozinho aqui, né? Como eu falei, esse parque ele vai cortando toda a cidade, então ele é bem extenso. Então esse pontilhão aqui, ele acaba sendo aí uma via, né? Uma forma de chegar aí do outro lado, tá? Como vocês podem ver aqui. Bem interessante. Agora eu quero mostrar para vocês aquilo que eu falei sobre a comunidade usar, né, os elementos do parque como suporte dos prédios, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem esse prédio aqui, né, que é bem encostado, né? A entrada está bem ali. E aí você vê que tem as crianças brincando aqui embaixo. Tem o parque aqui onde elas estão, né, os brinquedinhos aí de criança, enfim. E aqui a gente tem uma visão privilegiada, bem bonita aqui. Um dia muito bonito hoje, realmente. E aqui que agora tá tudo muito cheio, né? Por causa da época, inclusive, porque tá tudo... A gente tá saindo aqui já entrando no verão agora, sendo a primavera, então as plantas estão bem cheias. Mas aqui normalmente você consegue ver o mar. Ali do outro lado você vê um pedaço do mar. Então fica bem bonito aqui
a visão. Ah, tá bem bonito de todo jeito, né? Isso aí, vamos combinar que tá bem bonito de todo jeito. E aqui, mais uma vez, falei para vocês, a gente não vai hoje ir para outro lado, mas esse lado é bem bonito também, é bem interessante. Talvez no próximo vídeo a gente faça. Vocês estão vendo a escada aí bem barulhenta mesmo, mas esteticamente funciona muito bem. Aqui vocês podem ver Uma das coisas que eu mais gosto aqui é que cada vez que você vem, você vê um enquadramento diferente, uma árvore que você não tinha reparado, uma escultura escondida em algum lugar, ou simplesmente a forma, né, como a luz aí muda completamente o ambiente, né? Cada vez e cada horário que você vem aqui é uma experiência diferente, e isso que a gente está mostrando só um pedacinho da primeira fase, tá? Tem outras para a gente ver ainda. Essa talvez seja a maior qualidade do Parque dos Poetas, né? Ele não é apenas um parque bonito, ele mostra como a arquitetura, o paisagismo e também a arte e a cultura podem ocupar o mesmo espaço aí de maneira muito interessante, muito boa, né? Muito bem planejada. E cada elemento valoriza o outro, né? Eles não competem. É muito interessante isso. Então, mais uma vez, estão de parabéns aí os designers, claro que não foi só um, né? Então, eu acho que torna aí um dos parques mais interessantes do país, sem dúvida nenhuma, né? Se vocês gostaram desse formato, eu posso fazer outros lugares, né? Mostrar outros lugares, outras explicações aí. Eu procurei fazer uma coisa menos técnica, mais simples, né, para ficar mais palatável. Mas me falem aí se vocês gostaram do formato, a gente faz mais, mostra outros lugares também. Nós temos muitos lugares para mostrar sem dúvida nenhuma. E aí fica a sugestão de vocês, o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, galera. Não se esqueça, por favor, de se inscrever, para quem não se inscreveu ainda, e dar uma olhada nos links na nossa bio.